Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Desafio à Prova 300+. Estamos aqui hoje para corrigir as questões do 27º dia desse desafio. Então vamos aqui, olhar as questões. O hematoma é caracterizado pela literatura médico-legal como uma lesão A. Incisa, proveniente de energia de ordem física, contusa, proveniente de energia de ordem química, cortocontusa, proveniente de energia de ordem bioquímica, contusa, proveniente de energia biomecânica, ou cortocontusa, proveniente de energia de ordem biodinâmica. Sabemos que o hematoma, ele vai ser de origem aí, contusa, proveniente de uma energia mecânica. Então, o nosso gabarito vai estar logo aí na letra D. Muito bem, vamos para a próxima. Um bebê deixado dentro de um automóvel com vidros fechados em um dia ensolarado e quente, em uma capital nordestina, pode falecer, mais provavelmente devido a intermação, insolação, queimadura, fulguração ou de um barotrauma. O calor, vai ser um calor difuso, então nós vamos ter aí a intermação. Gabarito, letra A. Eita, questão grande. Cerca de 80% das perícias traumatológicas realizadas nos institutos oficiais de perícia são decorrentes de violências por instrumentos contundentes. Diante da importância do estudo desses agentes, relacione as lesões produzidas por eles às suas respectivas definições. Então, nós temos de um lado rubefação, hematoma, equimose, escoriação e bossa, e do outro lado aí, as características correspondentes a cada um deles. Então, vamos lendo aqui e respondendo. Primeiro parêntese está assim: coleção sanguínea localizada formada pelo rompimento de vasos grandes ou médio calibre. Além de superficial, pode acontecer em profundidade, em massa de órgãos ou em espaços teciduais, retroperitônio, mediastino. Então, no nosso primeiro parêntese, nós temos o hematoma. Número 2. Segundo parêntese, ocasionado pela vasodilatação no local da transferência de energia mecânica, guardando a assinatura do instrumento, porém de duração efêmera, de duração rápida. Então, nós vamos ter a rubefação. 2, 1. Vamos ver o terceiro parêntese. Produzida pelo acúmulo linfático ou de sangue, quando a região do corpo atingida apresenta um plano subjacente, resistente e impermeável. Então, aí nós temos o famoso galo, correspondido aí, pela bossa. Número 5. Então, já temos 2, 1, 5. Então, estamos aí entre a alternativa B ou a alternativa C. Quarto parêntese, sufusão hemorrágica difusa decorrente da infiltração tecidual de sangue extravasado pelo rompimento de vasos. Infiltração de sangue, infiltração no tecido. Então, nós vamos ter aí, uma equimose, número 3. E, por fim, resultante da ação tangencial do instrumento que ocasionou o arrancamento da epiderme, sua forma pode indicar o instrumento que a produziu. Então, nós vamos ter aí a escoriação. Então, a nossa fórmula vai ficar 2, 1, 5, 3, 4. Tá bom? Gabarito aí na letra C. O conhecimento das características das feridas é fundamental para que a autoridade policial compreenda a dinâmica dos eventos criminosos que causam lesões corporais. Assinale a opção que relaciona corretamente o tipo de ferida elencada às suas características. A. Ferida contusa apresenta bordas regulares e fundo com traves de tecidos íntegros. Ferida cortocontusa é produzida por objetos que têm massa e gume e têm bordas regulares. Ferida perfurocontusa é aquela exclusivamente por projéteis de arma de fogo. D. Ferida perfurocortante apresenta grandes profundidades sem sangramentos, pois é causada pelo afastamento dos tecidos. E E. Ferida cortante tem profundidade maior do que a extensão, independente de ter um ou mais gumes. Aqui o nosso gabarito vai estar aí na letra B. A ferida cortocontusa é produzida por objetos que têm massa e gume com bordas regulares, tá bom? Ele tem que ser feito aí, pelo impacto e por uma lâmina, afiada ou não. Nesse caso, ele vai prevalecer mais a massa, a força, e vai apresentar aí as bordas regulares. Um homem de 25 anos é encontrado em óbito em seu domicílio. No exame necroscópico foi observado ao exame externo uma ferida periumbilical medindo 3 centímetros de comprimento de forma linear,
com bordos regulares ou afastados, fundo regular ou ângulos agudos. No exame interno, observou-se hemoperitônio de grande volume em decorrência de lesão traumática da aorta. Nessa circunstância, qual seria a causa básica do óbito a ser identificada na declaração de óbito? Choque hipovolêmico, homicídio culposo, lesão traumática da aorta, ação pérfuro-cortante ou agressão por faca. Gabarito letra D, lesão pérfuro-cortante, foi a descrição aí, né, dos ferimentos que o homem apresentou. Pele anserina, retração do mamilo, maceração da epiderme, livores mais claros, cogumelo de espuma e líquido nos pulmões são sinais cadavéricos presentes na modalidade de asfixia, denominada esganadura, enforcamento, estrangulamento e afogamento. Essa aqui está bem fácil, né? Considerando aí todos os tipos de sinais que podemos encontrar nas asfixias. Então, nós estamos aí diante, né, de um quadro de afogamento, de acordo aí, né, com a descrição que a questão trouxe para gente. Gabarito letra E, afogamento. As manchas de putrefação são de cor verde ou azuladas e irregulares. Acontecem na pele e nos órgãos em contato com os intestinos. A cor verde é devido a dióxido metahemoglobina, monometahemoglobina, sulfametahemoglobina ou nenhuma das alternativas. Então, aqui, né, nós temos o ácido sulfídrico, né, produzido aí pelas bactérias, que vai entrar em contato com a hemoglobina do sangue e vai aí gerar a sulfametahemoglobina. Então, nosso gabarito vai estar aí na letra C, ele que vai ser responsável aí por essa coloração esverdeada ou azulada no cadáver. Vamos ver a próxima questão. Considerando a fisiopatologia das asfixias, é possível determinar um cronograma estabelecendo suas diversas fases com o aparecimento das manifestações clínicas. Referente ao exposto, assinale a alternativa correta. A primeira fase é conhecida como fase de excitação cortical e medular. Na segunda fase aparecem enjoos, lipotimias e vertigens. A terceira fase se caracteriza pela lentidão e superficialidade dos movimentos respiratórios. A quarta fase é conhecida como fase respiratória, ou na terceira fase os batimentos do coração são lentos e arrítmicos. Então, a terceira fase é conhecida como fase respiratória, né? Então, na fase respiratória nós vamos ter essa lentidão e superficialidade dos movimentos respiratórios. Então, o gabarito vai estar aí na letra C. A retirada dos órgãos conforme a técnica de Virchow ocorrem de que maneira? Os órgãos são abertos e examinados no próprio sítio anatômico, os órgãos são retirados em blocos, os órgãos da cavidade torácica são expostos e analisados dentro da própria cavidade, há evisceração somente dos órgãos abdominais, ou os órgãos são removidos de um a um e em seguida examinados fora do seu sítio anatômico. Essa aqui vocês já estão cansados de saber, né? Gabarito aí, letra E. Técnica de Virchow, os órgãos são retirados um a um e examinados posteriormente. Como eu falei para vocês, cai bastante questões aí de técnicas de necropsia, né, em várias provas de concurso. Questões parecidas, tá? Às vezes são até iguais, só mudam aí a posição das alternativas, e é muito comum aparecer em prova aí falando sobre as técnicas de necropsia. Analise os excertos abaixo. O, pontinho, pontinho, se instala 1 a 24 horas após a morte. Segundo, o, pontinho, pontinho, aparece mais ou menos 3 a 6 horas depois da morte e dura aproximadamente 24 horas, desaparecendo quando surgem os primeiros sinais de putrefação. E a terceira, o, pontinho, pontinho, se caracteriza pelo surgimento de manchas violáceas que se localizam na região de declive e faltam nas regiões em que o corpo se apoia. As lacunas dos excertos acima se completam da seguinte forma: A. Algor mortis, rigor mortis e livor mortis. B. Rigor mortis, livor mortis e algor mortis. C. Livor mortis, algor mortis e rigor mortis. Ou nenhuma das alternativas. Vamos aqui, né, pelo mais fácil. O livor mortis se caracteriza pelo surgimento das manchas violáceas que se localizam na região de declive. O sangue parou de cessar, né? Então ele vai descer para as partes mais baixas. Então nós vamos ter aí, né, o livor mortis. A única questão que tem
como livor mortis, a última alternativa é a questão da letra A. Então vamos ver aqui se o irrigor e o algor vão se encaixar ali, né? O algor se instala 1 a 24 horas após a morte, tá correto? E o rigor mortis aparece mais ou menos 3 a 6 horas e desaparece ali aproximadamente 24 e permanece aproximadamente 24 horas, desaparecendo quando surgem os primeiros sinais de putrefação. Está certo? Então, nosso gabarito está logo aí na letra A. Perfeito? Finalizei aqui mais um dia com vocês. Falta muito pouco aí para chegarmos ao final desse desafio e eu estou aqui ansiosa para conhecer o ganhador ou a ganhadora desse desafio. Continue nesse foco. Aí até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.